Boa noite, Brasil. Hoje nós vamos falar, eu trouxe um assunto muito importante, muito interessante, polêmico, que é a fórmula do sucesso definitivo. E por que as pessoas não conseguem aplicar essa fórmula, que ela é muito simples? Então, hoje eu estou trazendo para você a fórmula e também o porquê a maioria das pessoas não conseguem aplicar essa forma porque ela é simples, mas as pessoas não conseguem aplicar. Talvez por não conhecer, mas nós vamos trabalhar isso. Eu vou te mostrar, né? Vou te dar a fórmula e também te alertar os bloqueios, as situações que fazem com que a maioria das pessoas não consigam trilhar esse caminho. Então é isso que nós vamos desvendar hoje e você vai sair hoje com a fórmula pronta, só aplicar. Mas o que isso tem a ver com o tema? Porque eu trabalho sempre assuntos que ajudam, que eu falo que eu ajudo mães que querem cuidar dos filhos, mas precisam de trabalho. Precisa trabalhar, precisa trazer renda para casa. E o que esse assunto tem a ver com o tema? Tudo, porque a mãe, ela quer trabalhar e às vezes nem quer trabalhar, mas precisa. E algumas querem, né? Algumas realmente gostam do que fazem. Não sei como é que hoje está. Estou pegando alguma coisa ali. Então, se você acha, porque assim, a minha pegada é ajudar as mães, porque eu acho que é importante. A mãe, ela não deixa de ser mãe por estar trabalhando. Ela quer cuidar dos filhos, não consegue cuidar porque precisa trabalhar. E é uma coisa que no Brasil e no mundo nós temos esse problema. Quantas mães já deixaram os filhos, às vezes, com desconhecido porque precisa trabalhar? Então, se você acha que esse é um propósito, uma missão digna de ser compartilhada, me ajuda a divulgar essa mensagem, porque todo o conteúdo que eu trago vai ajudar essas mães a se verem melhor, a desenvolverem o seu potencial, o poder para realizar as duas coisas. Então, você pode começar com um curtir. E se você achar que isso faz bem para outras pessoas, que é uma das coisas que você pode me ajudar a espalhar esse movimento. Aí você começa dando seu curtir. O tema, a semana passada eu iniciei as lives, que eu toda semana eu estou comprometida a todas as terças-feiras trazer uma live com um tema novo e com algo que possa te ajudar nessa jornada. Então, o tema da semana passada foi: é isso que você precisa para se livrar de suas limitações que te impedem de ser a profissional e mãe que você deseja. Então, você encontra, eu acredito que esse vídeo está no YouTube e também no IGTV e no Face. No Face eu não tenho certeza. Ali, nós falamos dos bloqueios. E não é um assunto que em apenas 60 minutos você possa trazer tudo e você sair expert, mesmo porque a gente está trabalhando com o quê? Com as nossas forças invisíveis, as nossas forças interiores. Isso significa que é uma jornada, é uma coisa de cada vez, é um insight que você tem. Muito bem, então vamos falar da fórmula. Existe uma fórmula do sucesso, e são 4 passos. Silene, mas de onde que você tirou essa fórmula? Essa fórmula não saiu da cabeça da Silene, não foi criada por mim, não saiu da loucura da minha cabeça. E sim, existem pessoas que vêm estudando há muitos anos sobre isso, sobre o ser humano, sobre como nós funcionamos. E o mais lendário deles, que a gente conhece até hoje, é o Napoleão Hill, que ele estudou mais de 3.000 pessoas e de 600 milionários, alguma coisa assim. Ele tirou uma fórmula que não é isso que eu estou trazendo hoje, é uma fórmula mais reduzida, porque Napoleão ele deu uma fórmula maior, e aí depois nós temos o Tony Robbins, né, que
é vivo, é famoso, que ele deu uma reduzida nessa fórmula. Então, ele reduziu para quatro passos. E além desses caras, assim como você, provavelmente, eu já tive conhecimento dessa fórmula há bastante tempo. Há 6 anos que eu venho estudando isso. E o que eu fiz? Eu venho estudando também outras pessoas, para entender se aquilo realmente... E a verdade é que todos aplicam essa fórmula. Mas por que a gente tem esse gatilho na mente da gente de dizer assim, isso não é verdade? Com a fórmula, quando você prestar atenção nela, você pode fazer duas coisas. Uma, começar a aplicar na tua vida de imediato. E a outra você pode fazer como eu, estudar trocentos livros, acompanhar outras pessoas e entender como ela realmente funciona. Eu te aconselho a fazer as duas coisas. Porque eu não estou aqui gastando meu tempo, porque eu acho maravilhoso estar numa live. Inclusive, é uma das limitações que eu tive que enfrentar, porque eu queria trazer o conhecimento que está dentro de mim, com o que eu agreguei, e eu não tenho outro jeito, é esse. Então, foi um dos bloqueios que eu tive que trabalhar em mim. Então, eu valorizo muito o meu tempo e o seu tempo, porque eu acredito que jogar tempo fora é jogar vida, é você nadar contra as forças do universo, é nadar contra Deus, porque Deus é vida. E Ele quer vida para todos. Tudo o que nós queremos é mais vida para todos. E quando você está bem, você melhora a tua vida, os teus relacionamentos, o teu trabalho, você fica melhor e logo você tem mais vida. E agora você pode estar se perguntando, se é uma fórmula tão simples, por que poucas pessoas conseguem aplicar isso em suas vidas? Eu fiz essa pergunta e por isso que eu estudei tanto sobre isso. E encontrei sim respostas. Talvez você saiba, talvez não, mas há 6 anos eu venho buscando essas verdades sobre nós, como nós funcionamos, qual a diferença que faz a diferença, qual a diferença que faz a diferença. E perguntas eu vou buscando, estudando, inclusive estudando brasileiros que têm o diferencial, brasileiros que saiu da média. Então, hoje eu vou te mostrar os 4 passos. Eu só estou esperando a moto passar. Hoje eu vou te mostrar os 4 passos e o porquê a maioria das pessoas não consegue. Agora, por que eu preciso saber disso, Silene? Da fórmula do sucesso definitivo. Se você é uma pessoa que está buscando resultados, que quer resposta do porquê você se mata de trabalhar e não vive a vida que você quer, você precisa sim da fórmula do sucesso definitivo. Talvez o sucesso em si, nós estamos falando aí, ele tem várias, nós podemos trabalhar em outro momento sobre as faces do sucesso, porque sucesso para uma pessoa pode ser dinheiro, para outra pode ser fama, para outra pessoa pode ser... Então, sucesso é naquilo que você acredita que vai fazer bem para você e que você vai aplicar. Mas em todos os pontos, nós precisamos de uma jornada. Se você vai fazer um bolo na tua casa, você precisa de uma jornada, só que você já sabe do bolo. Mas essa fórmula, ela é tão simples quanto fazer um bolo. A estrutura dela. A aplicação pode não ser tão simples como um bolo, porque ela envolve outros mecanismos nossos, que nós somos as únicas pessoas capazes de bloquear os nossos resultados. Isso é incrível, você vai perceber isso quando você for aplicar a fórmula na sua vida. Você vai de uma forma diferente do que você vem fazendo até hoje, porque possivelmente você já tentou aplicar essa fórmula de modo inconsciente, mas aí você parou naqueles bloqueios. Então, talvez você esteja travada ou com muitas dificuldades. E se você está travada, tentando fazer coisas que você não consegue se desenvolver, essa aula com certeza é para você. Então, vamos trabalhar essa fórmula. Qual que é o primeiro passo dessa fórmula? A primeira coisa que você precisa saber é o resultado que você deseja. Então,
em alguns momentos, eu já trouxe um pouco dessa forma para você, que falei de espaço mental. Se você trabalha feito uma maluca, se você fica ocupando a tua mente o tempo todo, você não tem tempo para pensar o que você quer de verdade. Porque nem sempre você sabe o que você quer de verdade. Então, o primeiro passo é você saber o resultado do que você deseja. O que seria isso? Visualizar. É você visualizar exatamente o que você deseja. Nossa, Silene, mas eu já ouvi pessoas falando de fazer visualização e isso não funciona. Presta bem atenção. O visualizar não é mágica, não é coisa que você fala assim, ah, eu vou visualizar e o universo vai trazer para mim. Não vai. Não vai se você não tirar a bunda da cadeira e não aplicar todos os 4 passos. Então, o que é você ter o resultado? O que é o resultado? É você dizer assim, eu quero tal trabalho. Eu quero trabalhar na minha casa, numa coisa que eu gosto, ter o meu escritório. Isso é só uma hipótese, tá, gente? Não é exatamente isso. Você pode, é o que você quer, não é o que a Silene quer. Isso era o sonho da Silene. Ter o escritório na casa, cuidar do filho e ter renda decorrente disso. Então, isso é sucesso para mim? É. Ah, mas sucesso para mim é ter uma casa em Miami. Ok. Pega a jossa dessa fórmula e aplica que você quer uma casa em Miami. Você vai conseguir. Silene, você tá louca? Não, não tô louca. Porque você consegue aquilo que você visualiza. E por que as pessoas não conseguem? Porque elas não visualizam. Às vezes você não tem referência. Às vezes aquilo que você quer, você ainda não tem uma referência daquilo. Por exemplo, nós estamos em 2021. Provavelmente, com certeza, daqui a 5 anos, 10 anos, nós temos carros que não foi desenvolvido ainda. E pode ser um carro que você vai ter. Você pode visualizar aquele carro? Você pode visualizar um carro, mas não aquele, porque você não tem o formato dele. Você tem um carro. Como, por exemplo, uma pessoa que mora numa casinha, numa cidade do interior, que sempre viu casinhas pequenininhas, nunca viu um apartamento. Hoje é difícil isso, mas acontecia. E como que ela vai visualizar um apartamento? Ela não vai visualizar um apartamento, mas ela pode visualizar o próximo passo. E qual que é o próximo passo? Às vezes a casinha um pouco mais arrumada. Então, o que você tem é que visualizar o resultado daquilo que você deseja. Porque a sua mente não consegue conceber, nós não conseguimos conceber aqui na nossa vida aquilo que a gente não pôde conceber antes na mente. É simples. Então, o primeiro passo é você ter certeza de onde você quer chegar. Silene, mas e aí? E se eu chego lá e depois tem o próximo passo, coisas às vezes que você ainda não conheceu, mas você tem que ter o primeiro passo. O primeiro desejo de chegar em algum lugar. Porque a maioria das pessoas vivem hoje, amanhã é amanhã. Ah, mas eu não posso viver no futuro, que eu vou ser só um sonhador, é verdade. Assim como se você vive no passado, veja bem, o passado é engraçado, porque o passado você já viveu aquilo, você já tem uma imagem daquilo. E por que você vive sempre repetindo as mesmas situações? Porque você tem essa fotografia do passado, e como você revive 70% do seu tempo está no passado, e aí você recria o seu futuro com o passado. Isso é bem complexo, mas não era disso que eu ia falar hoje, mas aqui coube. Então, é importante que você saiba por quê? Para que você tenha clareza, direção. Então, anota bem, anota no seu caderninho que eu estou te dando a forma. Primeira coisa é você saber o resultado que você deseja. Tirar um minuto da sua vida, 5 minutos, para você visualizar, colocar na sua mente aquilo que você quer. Primeiro passo. E o segundo passo? O segundo passo é você tomar medidas do que você quer. A medida assim, legal, eu decidi então que eu quero uma casinha, ou que eu quero um emprego, ou que eu quero uma coisa que você decidiu que você quer. O que eu tenho que fazer para chegar lá?
Quais foram os passos? É você criar possibilidades de chegar. Porque se você ficar só lá no pensamento, tinha não sei quem lá na internet me fez um vídeo, e aí eu fiquei lá visualizando, e só visualizou, e aí você continua, volta para a vidinha que você tinha, e você não faz nada para criar possibilidades de que aquilo aconteça, não vai acontecer. É simples assim. É criar possibilidade. E o que tipo de medida você tem que tomar? Estudar. Estudar, que eu digo, é você fazer pesquisa para você conseguir aquilo, aquele trabalho, ou aquele escritório, ou aquele objeto, aquela vida que você quer. O que precisa para chegar lá? Anotar esses passos. O que precisa? Você percebe? Quer dizer, a fórmula é fácil. Pôr em prática é outra coisa, porque exige de você, exige energia, exige pensamento. O nosso cérebro, por si só, ele já, você não fazendo nada, ele já usa 20% da sua energia. Então, você precisa também aprender a repor a sua energia, que é uma coisa que eu falo em outras lives, que você repor a sua energia é alimentação, não é só alimentação, é exercício e a conexão com o seu eu interior, que é daí que você tira energia. A maioria das pessoas ficam buscando energia nas outras pessoas e sim, consegue energia das outras pessoas, mas isso não é bom, nem para outra pessoa, nem para si só. Então, o segundo passo é você criar possibilidades, é tomar medidas, pois de outra forma, seus sonhos, seus desejos não vai passar de devaneio, de sonhos sem realização. Por isso, você deve tomar alguns tipos de medidas que você acredita que vai te criar as maiores possibilidades de você produzir o resultado que você deseja. E nem sempre o que nós pensamos, essas medidas que você toma, que você vai tomar, produzem exatamente aquele resultado que você deseja, não é verdade? Por quê? Se você ainda não realizou aquilo que você queria, é porque, de repente, você tomou um caminho diferente daquele, porque você tomou medidas, o caminho se desviou e você não parou para ajustar, você simplesmente achou que aquilo não ia dar certo. E não é assim. Nem sempre nós aprendemos da primeira vez. Você nasceu andando, quantas vezes você levantou? Muitas coisas nós aprendemos repetindo e repetindo. E algumas coisas nós não podemos repetir. Quando nós entendemos que aquilo no nosso caminho foi um erro, então é o que nos leva ao terceiro passo da fórmula. E o terceiro passo da fórmula é você desenvolver a acuidade sensorial. O que significa isso? Significa você reconhecer os resultados, ou seja, reconhecer aquilo, medir. É uma medição. Quanto que eu consegui ir em direção àquilo que eu quero? Está certo esse caminho? Ou eu tenho que tomar outras precauções? Ou eu tenho que aprender alguma outra coisa? É você observar os resultados. E é aqui que muita gente fica travada entre o segundo e o terceiro passo. Qual é o meu próximo caminho? Qual o caminho daquele objetivo? Aí você tem que entender se você está conseguindo ir naquele caminho dos seus resultados. Eles estão te levando aonde você quer, para onde você quer, precisa ir? Se não, você precisa, de qualquer forma, você para e anota esses resultados. E aí, você tem que tomar outras medidas. E quais são as medidas? Se eu estou indo no caminho errado, eu continuo com aquele objetivo. Mas eu vi que é como você está viajando e pegar uma estrada errada. Você vai desistir da viagem? Não, você vai dar a volta e retornar. E perguntar. Você para e pergunta para alguém. A fórmula é a mesma coisa do que você está fazendo. Por que eu errei? Será que com a mesma mente que eu tenho, eu vou conseguir resolver isso? Às vezes não. Às vezes você precisa de uma mentoria, ou às vezes você precisa de alguém que já percorreu aquele caminho que você gostaria,
Pode ser mentoria, pessoa, pode ser às vezes um livro, pode ser como que alguém conseguiu isso que eu gostaria, qual caminho, o que ele pensava, que aí entra um pouco das crenças, né? Das crenças, porque nem sempre os mesmos falam de você vai para um lugar, existem vários caminhos para você chegar naquele lugar. E as nossas crenças, elas são diferentes de outras pessoas. Algumas vezes, sim, você vai ter que adaptar as suas crenças, os seus valores, aquele caminho. Quando o fardo é muito pesado, pode ser que você fale não, depende do que você quer, entende? Então, é o que nós chamamos, na programação neurolinguística, chama de modelagem, você modelar outras pessoas. Isso não significa que você está imitando a outra pessoa, que você está com inveja dela. Eu acredito que muito do que trava o ser humano é essa coisa de, não, eu não vou ser igual àquela pessoa, eu não vou imitar ela. Gente, nós somos plena imitação. A gente imita os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos professores, porque ninguém nasceu sabendo absolutamente nada. Então, tudo que nós sabemos foi imitação. O problema é que a maioria imita pessoas erradas. Então, um dos meios de você conseguir aquilo que você quer é você entender o que aquela pessoa está fazendo para chegar onde você gostaria. O que ela fez? E você trilha um caminho. Então, se você for buscar a história dessas pessoas de sucesso, elas não nasceram assim, estava lá sonhando e caiu um negócio na minha cabeça e agora eu sei tudo. Não. Eles buscaram conhecimentos, às vezes, bíblicos, história lá de Salomão, o outro vai lá e pega a história do Henry Ford, e não é só uma história, às vezes a gente tem que fazer um compilado de vários modos de pensar para chegar naquilo que a gente quer, porque tudo que nós somos uma mistura de tudo que nós aprendemos, de várias crenças. Agora, isso está nos ajudando ou nos atrapalhando? E essa é uma pergunta que eu te faço. Quais são os bloqueios, as crenças que podem estar te atrapalhando? Porque essa fórmula, ela é muito simples, você percebeu? A gente está no terceiro pilar, o terceiro passo, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo nesse momento? Qual que é o objetivo da Silene? Trazer conteúdo que possa ajudar você a conseguir aquilo que você deseja. E como que a Silene tem que fazer isso? Como que as pessoas da internet estão fazendo? Legal, elas estão fazendo live. Ok. Como que elas fazem live? Precisa do quê? De um celular. Por exemplo, tem uma coisa que chama OBS, que até hoje eu não tive tempo de aprender, mas é uma coisa que eu vou aprender no futuro. Mas eu tenho outras coisas que substituem aquilo, que é o celular direto, é o fazer a live direto ali no YouTube. O que mais que a Silene precisou aprender? Um monte de outras coisas que não tem a ver com o meu objetivo final. Meu objetivo final é esse aqui. Mas atrás disso, eu parei para estudar muitas outras coisas que acabou, de uma certa forma, atrasando o objetivo principal. Eu gostaria, sim, de fazer lives todos os dias. Mas tem outras coisas que eu preciso fazer que estão atrás de trazer esse conteúdo, entende? Então, às vezes, você tem que negociar com você que o caminho que aquela pessoa, de repente, ela trilhou para chegar onde ela queria, vai ser, você pode fazer parecido, mas as suas condições, às vezes, não são iguais. Você tem que ter um pouco mais de paciência, mas nunca desistir. Então, aprender é necessário. E tem coisas, por exemplo, que você vai fazer, que você fala, isso não é o meu objetivo principal, mas é o meio que eu tenho para chegar aqui. Pode ser também que você tenha pessoas, dependendo do teu objetivo, que você pode terceirizar outras coisas que você não precisa aprender para economizar o seu tempo, para fazer o teu tempo render, para você chegar mais rápido. Lembra que nós falamos, muitas pessoas falam que tempo é dinheiro. Tempo, para mim, no meu conceito, tempo não é dinheiro, tempo é vida. É muito mais que dinheiro. Tempo, você pode tirar parte do seu tempo para fazer dinheiro, mas a tua vida é única.
e curta. Então, perder tempo em coisas que você não vai te acrescentar não é legal. Agora, num processo de objetivo que você quer, que é o teu propósito, é válido para você, porque você não vai ter o sentimento, que é uma outras coisas, é um dos bloqueios, que é aquele sentimento de você não estar conseguindo, de isso é para os outros, isso não é para mim. Mas a diferença, às vezes, está em um único passo. Mas você pode terceirizar algumas coisas, sempre medindo isso que eu estou terceirizando. Isso é um outro tema de outra aula. Mas é você medir isso que eu estou terceirizando, eu poderia fazer, tomar meu tempo, e aí você vai medir custo, uma série de outras coisas que você aprende em outra aula. E você pode ler ou contratar pessoas, tá? E a contratação de pessoas, às vezes contratar pessoas, às vezes sociedade, e às vezes uma live, às vezes um conselho, uma conversa. Por quê? Quando tem duas mentes, a união de mentes, ela cria uma terceira mente e você consegue ter uma visão melhor daquilo que você está fazendo. Mas cuidado com quem você toma conselho, porque é complicado. É importante que seja ou com livros específicos, pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, ou pessoas que estão naquele caminho ou que já trilharam aquele caminho, porque a visão tem uma visão muito mais aberta. E dependendo da pessoa para quem você pede conselho, se ela tem uma visão diferente e não vê isso ali como benefício, ela pode te travar, que é uma das coisas também que travam muitas pessoas. E não são pessoas de maldade, é simplesmente porque elas não conseguem ver o que você está vendo. Então, agora nós vamos ao quarto passo. E o quarto passo é você desenvolver a flexibilidade de mudar o seu comportamento, de mudar para conseguir aquilo que você quer. Porque quando muitas pessoas falam aquela frase do Henry Ford, né, que diz assim: se você faz aquilo que você sempre fez, você tem sempre o mesmo resultado. Muitas pessoas não têm noção do que significa aquela frase, mas significa, sim, você ter flexibilidade de você, às vezes, mudar. Por quê? Às vezes você quer aquilo, pode não ser o teu momento, mas você não precisa desistir daquilo. Pode ser só uma mudança de rota. E pode ser que você tenha que dizer, às vezes, para a tua empresa, fechar a tua empresa, que não está chegando no que você quer. Às vezes você tem que pedir demissão. Às vezes você tem que dizer não uma série de coisa. E às vezes dizer não para aquela coisa que você está tentando fazer e está dando um resultado estranho, não o que você quer, mudar o comportamento. O que eu estou fazendo que está atrapalhando? É simplicidade, humildade consigo mesmo. Que às vezes a gente se cobra demais. E se cobrar demais, você não tem a mentalidade de corrigir, de observar qual é o problema do erro. Ninguém erra, a gente está aprendendo. Errar é você se colocar numa posição de que eu não sou capaz. Isso é o maior erro humano. Então, se você observar as pessoas que tiveram sucesso, você vai ver com seus olhos que seguem esse plano, que seguem esse espaço. E é necessário, sim, começar com uma meta e outros passos. Eu tenho falado muito de metas, inclusive eu tenho alguns vídeos, acho que tem uma série de 3 vídeos que falam de metas, inclusive de como você fazer suas metas. Falo de metas porque não tem como você fugir disso. Então, o livro que eu estava falando é do Poder Sem Limite, do Anthony Robbins. E ele conta uma história do Spielberg, né? Que faz os filmes lá nos Estados Unidos. Por quê? Ele dá o exemplo que o cara, entre 12 e 13 anos de idade, ele já sabia o que ele queria da vida dele. Isso é coisa rara, porque muitas pessoas estão com 40 anos, 50 anos, 60 anos, não sabem, mas ok, ele sabia. Então, aos 17 anos, ele foi numa excursão, né, visitar ali o estúdio da Universal. E ele escapou da turma e foi ver uma filmagem. E ali ele conheceu um dos diretores e com as perguntas, e ele tinha
ideias. Então, ele ficou 1 hora conversando com um dos diretores. Depois disso, olha o que ele fez. Então, ele sabia o que ele queria, ele foi nessa excursão planejado. Então, você já sabe o que você quer. Opa, peraí. Se o que eu quero está em tal lugar, então eu preciso ir lá. E ele foi. E aí, depois, ele retornou àquele lugar e tinha um trailer abandonado. E aí, ele escreveu no trailer abandonado, Steve Spielberg, diretor. Ele colocou o nome dele. O que ele fez ali? Ele usou uma coisa que chama visualização. Lembra que eu falei da visualização? Que visualização sem ação não tem resultado. Mas a visualização ela é necessária porque você precisa, tudo que você realiza vem de dentro para fora. Então ele precisava, ele foi lá e colocou o nome dele. Ah, Silene, mas eu não tenho onde colocar, cara. Pega na internet o que você quer e põe seu nome lá, faz alguma coisa desse tipo. Então, o que ele fez? E poucos anos depois, acho que aos 20 e poucos anos, ele teve o primeiro filme dele sendo estreado, né? E hoje é o cara que nós conhecemos. Então, ele seguiu a fórmula do sucesso. Aí você fala assim, Silene, mas esse cara é lá dos Estados Unidos, isso aconteceu há muito tempo. Nós temos várias pessoas aqui do Brasil que já passaram por isso, que aplicam essa fórmula hoje. E aí, eu trouxe então o Flávio Augusto, da Geração Valor, que tem aquela escola de inglês, que eu esqueci o nome, mas ele está hoje entre os 10 milionários do Brasil. E como ele começou? Ele conta a história dele, que ele começou, que ele queria servir a Marinha. E por 2 anos, acho que 2 ou 3 anos, ele ficou... Por 2 anos ele tentou passar na prova lá, e aí no segundo ou terceira vez que ele tentou, ele passou, e ele serviu a Marinha ali por 1 ano, mas não era. No primeiro dia ele já percebeu que não era. Perceba, ele teve um objetivo, ele estudou para fazer aquilo, a família tinha dificuldade, mas conseguiram manter ele estudando para passar naquela prova, mas tudo que ele havia conseguido, de repente ele falou, cara, não é isso que eu quero. Algumas pessoas, porque os pais haviam se sacrificado, iria ficar o resto da vida ali fazendo o que não gostava. Porque para agradar os pais. Ele não. Quando ele saiu dali, passou por várias outras situações, que ele conta a história dele. Eu não vou aqui contar toda a história dele, mas eu sei que a empresa dele, ele começou inclusive com um cheque especial, e hoje está entre os 10 maiores milionários do Brasil. Então, ele teve a humildade de recomeçar. Por quê? Não é porque eu decidi que eu vou fazer aquilo, porque eu decidi que eu vou fazer... tem coisas que, de repente, não vai dar. Não é o que você quer. Está contra a tua natureza. E aí, muitas pessoas acabam baixando a cabeça e fazendo isso para o resto da vida. Então, os quatro passos da fórmula é necessário. Ninguém consegue chegar a lugar algum sem aplicar ela, seja intencional ou intuitivamente. Que raramente isso acontece, né? As pessoas que são bem-sucedidas, elas estudam de verdade. Não é estudo de faculdade. Na faculdade ninguém te ensina a ganhar dinheiro, nem tem empresa, nem... É diferente. Te ensina a ser funcionário, é diferente, é uma outra terminologia, é um outro objetivo ali. Mas as pessoas que querem se desenvolver, elas procuram outro caminho. E a flexibilidade é uma delas. Flexibilidade de você desviar, de você falar, não é isso que eu quero. Minha empresa, e para mim foi um choque. Eu falei, cara, não é mais isso que eu quero, vamos mudar. Porque você fazer as coisas só para agradar os outros, ou às vezes você nem está agradando ninguém, porque ninguém está nem aí para a tua vida. As pessoas não estão aí para a tua vida.
você se preocupa com o que elas vão dizer. E se disserem alguma coisa, é um problema delas. Porque elas não estão comprometidas com as decisões que você toma na tua vida. Se uma pessoa diz para você, faz tal coisa, e você vai lá e faz, qual o compromisso dela em relação ao teu objetivo dar certo ou errado? Ela não tem compromisso nenhum. Então, a única pessoa que tem realmente que entender se está de acordo com os teus valores, com as tuas crenças, com a tua essência e com o teu propósito, é você. Quando nós fazemos coisas para agradar os outros, só está atrasando a tua vida. Outro exemplo que o Tony dá no livro, ele dá o exemplo da Barbara Black. Ela queria ser reitora na Universidade da Columbia University. E o que ela fez? Ela negociou com o objetivo dela. Por quê? No meio do caminho, ela quis ser mãe. Ela quis casar e ser mãe. E quis ser mãe nesse período. E por 9 anos, ela deixou aquele objetivo. Não é que ela esqueceu aquilo. E após 9 anos, ela terminou os estudos que ela gostaria. E aí, ela conseguiu conciliar ser mãe e reitora de uma universidade, da Universidade de Colômbia. E o que ela fez? Qual que era o objetivo dela? Ela queria ser reitora. Tá errado? Isso não era ótimo, maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falo muito de empreendedorismo, porque eu venho do empreendedorismo. Eu só consigo... Tudo para mim é empreendedorismo, mas sonho, objetivo, é aquilo que te faz bem para o teu propósito final. Não importa se você vai ser funcionária pública, se você é dona de empresa, se você quer construir empresa, é aquele objetivo, aquilo que vai te fazer bem, que você vai conciliar entre ser mãe e ser profissional. Como você vai fazer isso? Você vai montando quebra-cabeça, fazendo técnica, e você vai chegar aonde você quer. Então, é nunca esquecer o que você almeja, o teu objetivo. E por que muitas pessoas não se conhecem? A gente já deu vários exemplos aqui, né? Que é das crenças, dos valores, de você achar, pedir conselho para as pessoas que você não deve, não é? Às vezes, mãe, é pai, é irmão, é vizinho, é colega de trabalho. Cara, mas eles não fizeram aquilo que você quer. Então, eles podem te amar muito, mas é complicado. Então, isso é um dos bloqueios, porque as pessoas não conseguem. E, às vezes, por não conhecer o objetivo principal, ou não ter, pelo menos, uma meta inicial. Porque, como eu falei do Flávio Augusto, ele teve uma meta inicial. Ele estava em movimento. Porque você estar em movimento te faz você chegar num caminho. Mesmo que você não se conheça, não saiba qual é o seu propósito final, que você não saiba qual o teu objetivo, aquele objetivo vai fazer a diferença na sua vida, aquele que os outros veem. No entanto, existem muitas coisas, caminhos que você trilhou, que quando você chega num resultado final, que todo mundo te conhece, que você é um sucesso, mas você sabe o caminho que você trilhou. E às vezes teve uma meta inicial que não conta, você não conta no resultado final, mas que ela foi uma peça fundamental para você chegar. E você só vai encontrar essa peça se você estiver em movimento. Então, para você conhecer o seu propósito, o seu poder. E aí, quando você não tem esse mindset, esse pensamento, então você aceita trabalhar no que você não gosta. E esse não é o problema, que, como eu falei, às vezes é uma peça ali para você chegar onde você quer. O problema é que as pessoas se acomodam e têm medo de tomar atitude, de sair, de fazer aquilo que realmente vai fazer com que você tenha um resultado diferente na sua vida, diferente do que você vive hoje. Porque nem sempre a gente vai fazer só o que gosta. Agora, se aquela peça for o que estiver faltando, para aquele degrau que você precisa para chegar onde você gosta, você não pode se demorar, ficar no degrau, ficar parado.
é você encarar mais ou menos como você fazer uma viagem. Há alguns anos eu não sou boa de datas, tá? Mas eu acredito que foi 2016, eu não tenho certeza. Se não foi 2015, 2016, eu fui para o Morro de São Paulo. Para quem não conhece, é uma ilha muito bonita na Bahia. E começou assim: uma amiga, ela e a mãe compraram um pacote que iam viajar. E me falaram, após ter comprado, falei, gente, eu quero ir. Ah, mas não tem mais esse pacote. Falei, tá bom. Então, liguei para a cidade, fiz reserva, comprei passagem. O que aconteceu? Elas foram por uma companhia de viagem que faz viagem, e eu peguei o meu filho, que eu, nessa época acho que ele tinha 6 ou 7 anos, e a gente pegamos um voo sozinho, fomos até a Bahia, e lá, pegando tudo sem ter um guia turístico. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu só sabia que eu ia para aquela ilha bonita que eu vi na internet, que ela falou que era muito legal, então eu ia para aquela ilha. Só que chegando na Bahia, a gente teve que pegar uma balsa que ia para um lugar, que depois pegamos um ônibus. Ah, isso não foi 2015, não. Acho que foi ali por 2013, 2014, que eu lembro que eu estava com a coluna. Eu tinha operado recentemente da coluna. E aquele ônibus, num lugar escuro, que eu não conhecia ninguém, eu como uma criança, e no meio do mato, aquele ônibus que balançava, balançava, que eu não sabia. Por quê? A gente, chegamos na cidade, que eu não lembro, acho que era Salvador mesmo, e pegava uma balsa, que ali parava, pegava um ônibus, que andava no meio do mato, para chegar num outro lugar, pegar uma balsa, para poder chegar lá no Morro de São Paulo. E eu, quando eu estava naquele ônibus, eu falei, meu Deus do céu, que eu vim fazer nesse lugar? Eu não sei onde eu estou. Eu estava totalmente perdida. Mas qual que era o meu objetivo final? Chegar naquele lugar maravilhoso. A volta nem foi tão difícil, porque eu já conhecia o caminho. Mas o caminho, quando nós não conhecemos, parece que é um monstro, que é alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa terrível, que você vai morrer. E no trabalho não é diferente. Às vezes a gente tem situações em que a gente assume uma responsabilidade de fazer determinada coisa com o nosso objetivo e que no meio do caminho você vai pegar um ônibus turbulento, ou seja, vai fazer coisas que você não sabia que tinha que fazer, você vai aprender e você vai fazer. E no final, você vai chegar no teu destino. Agora, muitas pessoas poderia ter voltado. Eu falar, não, eu não vou continuar. Aí eu não teria tido aquela semana maravilhosa, conhecendo aquelas praias maravilhosas, muitas coisas. E não é diferente, né? E aí é válido fazer aquilo para você chegar onde você, mesmo com um caminho desconhecido. E neste caso, você vai estar usando o teu poder pessoal, que é o poder de ação. O poder pessoal, ele é muito mostrado, eu já vi muitos livros, mas o que é o poder pessoal? Poder pessoal é esse poder que nós temos de mobilidade, de fazer, eu vou fazer, então você usa muito o poder pessoal. Às vezes a pessoa ela consegue muitas coisas com o poder pessoal, mas ela precisa do poder interior, do poder mental, do poder de você visualizar aquilo que você quer lá no futuro. Por quê? A maioria das pessoas tem poder, muita gente tem poder pessoal, são pessoas bem estruturadas emocionalmente, são pessoas que sabem falar muito bem, são pessoas que fazem uma série de coisas que são profissionais, mas não tem esse poder interior. Não é que não tem, todos nós temos, só que você tem que usar, juntar o teu poder pessoal com o teu poder interior, o poder da criatividade, o poder mental. E qual que é o poder mental? É aquele que nós falamos lá no início da visualização. É você estar aqui trabalhando rumo àquilo que você quer e visualizar, por exemplo, aquela praia linda que eu já me via lá quando eu estava no ônibus. Então, visualizar aquela praia no caminho daquele objetivo que você quer. É você visualizar. Lembra que o passo número 1 seria você saber para onde você quer conseguir. Não é só saber,
mas ver o resultado final daquilo que você quer. Isso é você unir o teu poder de força pessoal com o teu poder mental. E as coisas fluem com mais facilidade. Então, hoje você conheceu os 4 passos do sucesso. Nós podemos recapitular que a fórmula do sucesso definitivo, primeiro passo é você saber o que você quer e você visualizar, ver você naquele resultado que você gostaria, você visualizar, você vê o resultado. Imaginar não significa que você viu, mas você viu, porque quando você fecha os olhos, as pessoas estão tão cegas que só acredita que tá vendo, quando tem, por exemplo, tô vendo isso aqui, uma bolsinha, eu tô pegando, eu tô vendo. Se você fechar os olhos, você vai observar, começar a ser observador de si mesmo, você vai entender que você tem um olho interno, que é isso que você usa a sua imaginação, e você vê, você idealiza aquele resultado que você quer. É isso que significa. Então, você viu o número 1, é você ver o resultado daquilo que você quer. Segundo, é você entrar em ação. É preciso. O que é preciso? Os ingredientes que você precisa para você chegar naquele resultado. Qual a diferença de um bolo, de diferença de uma viagem, a diferença de você comprar alguma coisa, de você trabalhar em determinada coisa, de você se ver, por exemplo, fazendo aquilo que você quer, tendo tempo para os seus filhos e tendo aquele resultado. É isso. Então, o segundo, isso foi o segundo, né? E o terceiro é você desenvolver o seu senso crítico. É você reconhecer quando você está tendo o resultado que vai te levando para aquilo que você quer, seja positivo e seja ele negativo. Ou seja, reconhecer, entender que aquilo que você está fazendo não está te levando para aquilo que você quer. É humildade de reconhecer. Isso significa você que a pessoa é mais burra, menos burra? Não, é um processo de aprendizagem. Isso significa que nós temos que o que está dando certo, o que não está dando certo. E o quarto passo? O quarto passo é você ter essa flexibilidade de mudar mesmo, mudar às vezes o seu comportamento para adaptar aquilo que você quer, ou mudar de rota mesmo, mudar aquilo. Não é isso. Mas ter certeza absoluta que aquilo, não por você se sentir incapaz, mas porque não é aquele resultado que você viu lá no futuro, não tem mais significado para você. É diferente de você desistir porque se acha incapaz. Porque ninguém é incapaz. As pessoas só falham, só fracassam quando desistem. Portanto, não existe fracasso, só resultado. Desistiu, você vai dizer fracassei, você não fracassou, você desistiu. Se você entender como fracasso, você é um fracasso, vai acabar com você. Então, é você ter essa flexibilidade de mudar a rota, ou de corrigir a rota, até conseguir o que você deseja. Então, para a fórmula do sucesso definitivo, para que ela possa funcionar, você precisa ter definido o que você quer e ter visto, visualizado. E é importante que você ponha isso no papel, porque antes de mais nada você precisa decidir. Eu estou sendo repetitiva, eu sei disso, é de propósito, porque o nosso cérebro aprende com repetição. Mesmo que depois você fica, nossa, que silêncio chato, mas aquele negócio está aqui na minha cabeça, porque ela ficou falando que eu tinha que decidir qual era o meu sonho, qual era o meu objetivo, onde é que eu quero chegar, por que estou sendo chato? Para você lembrar, entendeu? Então, antes de mais nada, você precisa decidir o que você quer e qual é o seu sonho. Qual seria? Agora, põe no papel. Qual é o seu sonho? O que você quer da sua vida? Esquece toda e qualquer condição que você tem atualmente. Esquece isso, por favor. Faça isso para você. Não importa em que situação você esteja hoje. Esqueça, faça isso. Qual é o seu sonho? Qual é o teu objetivo? Escreva isso. E segundo, escreva isso. Primeiro, segundo, escreva o seguinte:
Qual seria a vida ideal que eu gostaria de ter? Qual seria a vida ideal que eu quero ter? E depois você responde, qual é a vida ideal que eu tenho, mas lá no futuro, não hoje. Perceba, eu te fiz 3. Qual seria a vida ideal, aquela que eu desejo ter? Anota. E qual é a vida ideal? Qual é a vida ideal que eu tenho? E se apodere dela. Normalmente, o seu propósito, a sua essência, estão conectadas o teu mais profundo desejo. Tem pessoas que sabem o propósito e tem pessoas que têm o desejo no meio do desejo, em busca do desejo para encontrar o seu propósito. E junto dele vem os bloqueios que você precisa trabalhar. E como esses bloqueios, as pessoas desistem, porque entra nas emoções. E o que são esses bloqueios? São as histórias que você conta aí na sua cabeça para você não fazer o que você precisa fazer. São as histórias que você não tem isso, que você precisa daquilo, que você... E aí, isso trava. E você deixa de fazer aquilo que você realmente nasceu para fazer. Que é aquilo que vai te preencher, te deixar pleno, chegar onde você quer. E essas histórias, elas estão 100% conectadas com suas crenças e os seus valores. Porque as crenças, elas são muito boas. Nossos valores também. Eles nos fazem fazer aquilo que nós queremos. Mas quando tem as crenças que são contrárias àquilo que nós queremos, eles travam. São tudo que você viveu até hoje. E é sobre essa jornada que nós estamos aqui, para que você possa entrar em ação, para que você possa trazer para fora esse poder que é só seu e de mais ninguém. Essa foi a aula de hoje. Nas próximas aulas nós vamos continuar trabalhando nossos valores, crenças, porque muitas vezes aparece ou apareceu a você, às vezes uma oportunidade que você não conheceu, não teve, não conseguiu reconhecer e você perdeu oportunidades. Aí você se pergunta, por que outros conseguem e eu não? Vivemos em um planeta, quanto mais pessoas vivendo seus valores, quanto mais pessoas felizes, mais abundantes, mais exalando energia positiva, melhor para todos. Então, se você quer que mais pessoas acordem e tenham abundância em suas vidas, compartilhe esse vídeo com elas. Se você está no YouTube, toca o sininho, para depois, quando eu estiver em live, eles te chamar. E o meio que você pode realmente ajudar a compartilhar, a fazer com que eu me inspire e traga mais conteúdo igual a esse, melhores que esse, que eu também estou estudando, estou melhorando, aplico na minha vida e trago para você. Então, nós temos aí os algoritmos das mídias sociais, que elas só reconhecem que aquele conteúdo é bom se alguém dá um like, se alguém compartilha, se faz algum movimento. Senão, ela acha que não tem nenhum valor e que ela não vai mostrar para outras pessoas. Então, por isso que a maioria de nós, a gente pede isso. Então, por hoje ficamos aqui e nós vamos trabalhando esses bloqueios emocionais. E eu fico muito feliz por vocês. E um grande abraço. Silene, com você.